Declaro aberta a 35ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 7 de 2015, de nossa autoria e de outros senadores, discutir a questão do direito de greve no serviço público. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link www.senado.leg.br/e-Cidadania e do Alô Senado através do número 0800 61 22 11. Nós vamos formatar duas mesas, já que temos 8 convidados. Para a primeira mesa, eu já convido o diretor de Políticas Sociais e Assuntos Especiais do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco Nacional, Dr. José Devenir de Oliveira. Seja bem-vindo. Nossos cumprimentos. Convido o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o nosso sempre inesquecível, ainda do Diese, Dr. Sérgio Eduardo Arbolo Mendonça. E convido ainda Rudinei Marques, o senhor Rudinei Marques, secretário-geral do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, FONACAT. E convido também, se está presente já, o representante da CUT, que seriam os 4 primeiros, Antônio Lisboa. Pedro Amergol, que substitui Antônio Lisboa, representando a Central Única dos Trabalhadores. Em seguida, nós chamaremos outros 4 convidados. Com isso, faremos 2 mesas. Eu vou fazer uma pequena introdução do tema, mediante documento construído aqui pela assessoria. Como a nossa audiência pública é transmitida ao vivo para todo o Brasil, pela TV Senado, pela Rádio Senado e pela Agência Senado, para situar aqueles que estão ouvindo e assistindo do tema que nós vamos aqui debater. Sejam todos bem-vindos. Tenho certeza que todos buscam a regulamentação desse direito para melhorar as condições de trabalho, como também de negociação entre empregado e empregador, seja da área pública ou seja da área privada, porque quando tu discute direito de greve, tu acaba sempre ampliando para os 2 temas, mas, claro, aqui vai se tratar mais da questão do serviço público. Vivemos, talvez, um dos momentos mais complexos no cenário nacional da nossa gente, desde o período da ditadura militar, com relação à questão do debate do direito dos trabalhadores da área pública e da área privada. Nos preocupou muito, e vocês assistiram aqui, o embate que travamos nas 2 MPs. Eu mesmo votei contra uma e só votei na segunda, porque incluiu o fim do fator previdenciário. Só para deixar que o problema, de fato, foi muito complexo e não votei feliz, não. Nem a favor, nem contra eu votei feliz. Votei triste nas 2 posições, porque sou da base do governo, tive que votar contra, e na segunda também, tanto que eu falava que eu estava em Minas nesta sexta-feira, fazendo o debate da terceirização das MPs, e agradeço também a Minas, porque recebi lá o título de cidadão mineiro. Eu disse que no resultado final da votação das MPs, teve um senador que esboçou umas palmas no plenário. Mas foi unânime, assim, todos os senadores, tanto da base como da oposição, olharam para ele e fizeram tipo um gesto. Não tem nada a ver, ninguém estava com alegria. Acho que nem o governo mandou essas medidas para cá com alegria. Acho que nem a presidenta Dilma mandou com alegria pelo contexto que nós atravessamos e o que tratava, né? Tratava do abono de quem ganha até 2 salários mínimos, trabalho, tratava da questão do pescador, tratava da questão do seguro-desemprego, tratava da questão do viúvo, da viúva,
enfim, ninguém estava ali com alegria. Por isso que eu faço essa reflexão no momento que nós estamos debatendo questões como essa. Enfim, a crise que está aí afeta a nossa economia, ninguém tem dúvidas quanto a isso. Se soma problemas internos de gestão, que cada um tem o seu ponto de vista. E aqui eu lembro também o que aconteceu recentemente no Paraná. Fizemos, inclusive, uma audiência pública aqui da maior gravidade. A forma como trataram os professores, até hoje o impasse continua. Enfim, eu lembro aqui o caso do Paraná, em São Paulo, tem chamado a atenção da sociedade brasileira de como a gente resolve de uma vez por todas essa questão. A não regulamentação do direito de greve no serviço público brasileiro, apesar de previsão constitucional do direito, já levou o Supremo Tribunal Federal a declarar omissão legislativa quanto ao tema em 2007. Apesar disso, não há ainda a posição clara desse parlamento quanto a esse tema. Só eu me lembro que eu fui constituinte de 87 a 88. Em 89, eu apresentei 2 projetos para regulamentar o direito de greve, na área pública e na área privada. E até hoje o da área pública não foi regulamentado e o da área privada é meio capenga, mas acabou surgindo uma lei. Em geral, o atendimento do serviço público, do servidor público, trabalha com a manutenção e garantia de direito da população. Primeira questão que se levanta é a questão da negociação e as convenções. Mais especial é a falta de clareza legal e determinação que gera situações complexas que só aumentam ainda mais o conflito. Já se vão 27 anos desde a promulgação da Constituição, que eu falava antes, mas direitos básicos na regulação de situações como a luta trabalhista ainda seguem em suspenso. A lei de greve, aplicada em situações diversas hoje em dia, a mesma lei da regulamentando o direito para a iniciativa privada, não leva em consideração as peculiaridades do serviço público. Por isso, nessa audiência, vamos aprofundar a discussão e buscar soluções para uma luta que acirra dia após dia. Um país que não regulamenta o direito democrático de seus trabalhadores padecerá de violência e redução de direitos. Que nossa democracia seja cada dia mais um direito de todos e de todos para todos. Vamos para o debate. Enfim, é um resumo da importância de regulamentarmos o direito de greve. Eu particularmente já participo da 3ª ou 4ª audiência pública nesse sentido. E o tema não avançou, nós acabamos não regulamentando. Por isso, o dia de hoje é um dia importante que vai com esse objetivo. Mas queria ainda, antes de passar a palavra aos convidados, lembrar que ontem, é o Dia Nacional dos Comissários e Comissárias, de ontem, né? Dos comissários e comissárias de bordo. E das aeromoças também, né? Eu sempre que eu recebi ontem o documento, pediram que eu registrasse, digo, não, vou registrar na abertura da Comissão de Direitos Humanos, esses que são nossos verdadeiros anjos, né? Nós que todos acabamos nos deslocando pelo Brasil todo por via aérea, né? E são eles que cuidam das nossas vidas. Então, fica aqui essa homenagem do dia de ontem, o dia dos comissários e comissárias de bordo, e também das aeromoças. E aqui eu lembro, aqui, com muito carinho, do pessoal do Aeros. Foi uma luta que travamos durante 14 anos para que eles voltassem a receber o salário que tinham de direito e que, infelizmente, quando a Varig faliu, a Transbrasil, a VASP, se criou toda aquela situação. E, enfim, depois de muita luta e de vigílias que fizemos aqui nessa comissão, que fizemos no plenário do Senado, que fizemos no plenário da Câmara e que fizemos nos aeroportos, porque algumas eu digo que fizemos porque participei também, principalmente das vigílias aqui no Congresso, nós estamos caminhando agora para uma solução, depois de uma decisão do Supremo e um projeto que a presidenta mandou para cá, que incluiu a verba no orçamento. Eles já receberam parte do que teriam de direito, mas não está ainda ajustado, mediante a negociação, aquilo que eles têm de direito a receber até o resto das suas vidas, que são homens e mulheres que se aposentaram, tipo um comandante ou mesmo um comissário de bordo que ganhava, aí, sei lá, 5 mil ou 10 mil, estava ganhando um salário mínimo. É uma enorme injustiça
que nós estamos buscando resolver. Então, a família Aeros aí, fica aqui a minha saudação. Agradeço muito pelo evento em Curitiba, onde fui convidado e estive lá, e me comprometo a ir também nos outros estados. Mas faço um apelo aqui agora ao Aeros, que façam coincidir com os eventos que eu irei a todos os estados para debater a terceirização. Começamos por Minas, segunda-feira é Santa Catarina, no outro fim de semana é o Rio Grande do Sul, depois está marcado já São Paulo, Bahia, Piauí, se eu não me engano, mas, enfim, vamos discutir aqui. Mas faço um apelo para o pessoal do Aeros, se a gente puder ajustar, de forma que eu participe do evento do Aeros nos estados e, ao mesmo tempo, do debate contra o projeto do seu Eduardo Cunha, que veio para essa casa, que precariza, que esculhamba, que bagunça todo o mundo do trabalho, retirando os direitos básicos de mais de 40 milhões de seletistas. Se tem 12 milhões e meio que estão numa situação precária e quase num trabalho de semi-escravidão, nós temos que regulamentar essa situação, mas não retirar o direito de mais 40 milhões de brasileiros. Por isso, estou fazendo essa cruzada a nível nacional contra o projeto que veio da Câmara. E aqui eu cumprimento todas as entidades que criaram o Fórum Nacional contra esse projeto da Câmara, mas não sendo contra regulamentar a situação de 12 milhões e meio de terceirizados. Pela forma como organizaram, o evento de Minas foi muito bom, a Assembleia estava lotada, e depois teve um ato ainda na praça, que daí, claro, eu não pude, porque o evento me levou... Eu cheguei em Minas 9 horas da manhã, saí de lá 9 da noite, pela grandeza do evento. Claro que de manhã foi mais na imprensa, né? E à tarde foi toda ela no debate na Assembleia. Enfim, já lembro aqui, já que estamos ao vivo, que estaremos em Santa Catarina nessa segunda-feira para debater a questão da terceirização e também do fator previdenciário. Quero deixar bem claro que o debate em todos os estados será pelo não veto ao fator previdenciário e pelo fim desse projeto maléfico, para não usar outro termo, que veio da Câmara, que terceiriza todo mundo do trabalho. Em Minas foi assim e será assim em cada estado. O tema é esses dois. Pelo não veto ao fim do fator, ou a alternativa criada ao fator, uma emenda que o Arnaldo apresentou na Câmara e eu apresentei no Senado. E combinamos o jogo. Ou passa lá ou passa aqui, e assim foi feito, foi aprovado. Eu diria a intenção foi aprovado por unanimidade. Aqui no Senado foi 50 votos contra 19 e 3 abstenção. Mas os 19 votos que votaram disseram o seguinte, as 3 abstenção. Nós estamos votando contra a MP, mas nós somos favorável ao fim do fator. Se caso vetar, os 74 senadores que estavam em plenário se comprometeram a votar pela derrubada do veto. Todos. E ficou no painel o nome e gravado a visão dos 74 ou 73 senadores, que se for vetado, todos se comprometeram a votar pela derrubada do veto. E eu espero que na Câmara seja a mesma coisa, porque lá também passou por ampla maioria.